Olha, essa é a quarta vez que a Embasa vem à Assembleia nesses 2 anos. Então, praticamente a cada 6 meses. O intuito, primeiro, é simbolizar, né, o diálogo que nós temos e a própria representação da Assembleia Legislativa, dos deputados, como representante dos municípios, da população que a gente atende na quase totalidade do Estado. Então, a gente vem aqui discutir, prestar contas, né, do que foi feito no semestre. As pautas e as demandas passam pelos deputados, então a gente atende o ano todo, mas vim aqui demonstra o respeito, a prestação de contas e também beber nessa fonte aqui das prioridades. A gente está em fase de planejar o ano de 2025 e ouvir as demandas, as próprias prioridades que são captadas pelo parlamento, pelos deputados que estão aí nas regiões, acabaram de sair de um pleito municipal, quer dizer, um ano de eleições municipais, então está bem à flora aí as prioridades. Também, ao mesmo tempo, estamos no pré-verão e é uma época que uma boa parte do estado sofre com estiagem. Então, apresentar também o nosso planejamento, o que é que a Embasa fez, investiu e prepara para a gente enfrentar o período de estiagens e também no litoral norte do estado, não só o interior. Um orçamento bilionário está sendo executado pela Embasa. Qual a prioridade aí para 2025, presidente? Sim, feliz em poder dizer isso. Esse ano a gente disponibilizou o maior volume de recursos da história da empresa. Sempre é menos do que necessário, claro, mas é o dobro do que se vinha investindo. Mas ainda assim, ano que vem também a gente repete praticamente o mesmo investimento e devemos seguir assim até 2033 para atingir as metas que estão colocadas no marco legal. Então, Qual o valor do próximo ano? Qual a previsão? Nós estamos fechando ainda, mas não será um valor abaixo de 1,5 bilhão. A gente só vai colocar recurso, a gente tem a capacidade ainda de captar, a gente está de novo, registrando um ano com lucro recorde da companhia, com crescimento do faturamento, enfim, mas a gente tem que colocar no orçamento o que a gente consegue executar. E isso a gente está captando com as áreas, né? A gente não quer empossamento também, não adianta anunciar recursos e não executar, mas mais ou menos é algo que pode orbitar entre 1,5 bilhão a 2, a depender da nossa capacidade de execução. Posso te garantir que não vai ser um problema de recursos. A gente vai estressar aí as formas de executar, como a gente fez esse ano. 2 projetos de locação de ativos, que aí é o privado que executa a obra e a Embasa vai pagar um aluguel até ficar com ativo durante uns anos, e outras modelagens também, com contratos de performance, em que o privado e o parceiro privado ele faz investimentos e divide um eventual lucro com a Embasa. Então ele vai para o risco, ele divide o risco e ele capta recurso com o meu contrato e a gente também partilha resultados. Então, são formas alternativas de, fora a execução da Embasa, a gente também executar e usar a capacidade do próprio setor privado, assim como a da SERB, que a gente tem um contrato de mais de 140 milhões para perfuração de poços, e aí sim, aí é outra empresa também do Estado, fazendo uma parte do serviço que a Embasa faria ou que contrataria para fazer. Presidente, muitos deputados colocaram aí a importância do seu trabalho, elogiaram. Como é que você recebe isso em um momento que se especula muito sobre mudanças na Embasa? Olha, a gente como quadro técnico, enfim, a gente fica feliz, claro, né? Uma empresa talvez a mais importante do Estado, uma estatal que mexe com a vida de todo mundo, você acertar a mão, conseguir crescer, gerar resultado, recorde, lucro, investimento, já é uma satisfação. Reconhecimento do parlamento é o dobro, o triplo, porque havia, sim, queixas desde o início da interlocução da empresa com a política, né? Então, há um pouco de preconceito no ambiente público, às vezes, com a classe política. Esse corporativismo, às vezes, enxerga a política como algo... E a gente entra pelo contrário. A gente está aqui para simbolizar exatamente o contrário. É pela porta da política que a demanda, que a população fala, através do voto, e a política é legítima para pautar das empresas, seja ela privada, pública,
principalmente as públicas. Então, eu acho que você melhorar o diálogo com a classe política, eu acho que é uma linha, inclusive, do próprio governador, que tem um conselho político, que discute nos partidos. A nossa não tem um viés eleitoral. Tem eles como representantes da população que é atendida. Então, além disso, eu acho que é a própria comunicação, em geral, da Embasa, o posicionamento dela, as campanhas, a participação no Carnaval, no São João, nos patrocínios das atividades turísticas, culturais, enfim, um pouco abrir um pouco a empresa que pretende continuar pública, mas tem que ter a cabeça aberta nesse momento em que o mercado de saneamento passa por desafios, concessões, enfim, a própria população em alguns estados ansiavam por privatizações. Aqui é o contrário, a gente optou em fortalecer e dar lucro e comportar e abrir uma empresa pública para o mercado disputar em pé de igualdade com outras empresas privadas. Eu acho que a Embasa tem condições de fazer isso, mas é uma mudança de mentalidade que eu acho que a gente conseguiu iniciar. Quanto a transições, enfim, eu acho que é essa uma decisão política, né? Incomoda o senhor esse comentário? Não, de jeito nenhum. Eu acho que o gestor, eu acho que em todas as matérias que eu li, pelo menos algumas, não há nenhuma crítica à gestão, ao gestor, enfim, é uma questão de acomodação de política, de espaços, né? Pós-eleições, enfim, eu acho que o gestor ele tem que estar sempre olhando para o momento umbigo dele, da gestão mesmo, de não dar conta da missão, dar conta da tarefa, e aí futuro a Deus pertence. Eu acho que... O governador ocupar algum espaço? O governador vai conversar com o senhor sobre isso? Não, de jeito nenhum. Eu acho que o diálogo com o governador é com a base dos partidos, eu acho que está em construção isso, eu acho que também há muito, né? Em alguns casos, especulações, enfim, mas ele está bem seguro, bem tranquilo. Acho que quem apostou, trouxe, deu confiança e tal, deve estar tranquilo, porque a gente deu conta da tarefa até aqui, e daqui para frente a gente sempre está aberto aí a desafio. A gente não escolhe onde a gente atua, não. A gente é praticamente... Não, a gente vê pela imprensa alguns. Mas... Obrigado, presidente. Um abraço, gente. As conversas com a Prefeitura de Salvador sobre a renovação do serviço da Embasa na cidade. Essa é uma pauta boa, né? Ano passado foi um ano que a gente dedicou muito. Essa é uma pauta talvez a mais importante da empresa. Quase 40% do faturamento da empresa é oriundo aqui da cidade de Salvador, da região metropolitana. Então, a gente tem um convênio da década de 1925, que rege a relação entre o Estado, a Embasa, no caso, e o município. O que a gente tem buscado e discutiu ano passado foi colocar compromissos de investimento da Embasa. A gente tem obrigações a cumprir para universalizar o saneamento em Salvador e também fazer investimentos para melhorias do abastecimento de água. Então, esses são os compromissos. Por outro lado, a gente busca a regularidade e a segurança jurídica para captar investimentos, para fazer esses investimentos na cidade. Há também na discussão uma participação, isso a gente discute com os municípios sempre, uma participação no próprio resultado da companhia, para que o município, através de um fundo de saneamento, possa fazer os investimentos em drenagem, em pavimentação, e a gente possa fazer algo coordenado no urbanização integrada, a exemplo do Manuel Dendê, por exemplo, onde o Estado entra com uma parte do município. Então, isso foi equacionado, as condições comerciais, aceito pelas partes, fechamos isso, mas já chegou quase no finalzinho já da reta, iniciando o período eleitoral, e esse repasse de recursos para o fundo poderia, né, no ano eleitoral, causar algum tipo de interpretação, enfim, né, que você está falando de antecipação de receita. Então, acho que esperamos, né, para passar o momento da discussão, para que não contaminasse uma discussão que é técnica. Eu acho que é interesse do município, dos munícipes e, com certeza, da própria Embasa em celebrar esse acordo, esse contrato. Sim, está bem encaminhado. Falta fechar aí os pontos, falta praticamente assinar, ver se está tudo... Essa repactuação de contrato vai gerar quanto de recursos aí nessa movimentação, presidente? Olha, a nossa proposta é investir cerca de 7 bilhões de reais em Salvador.
entram nessa proposta a recuperação ambiental, e a gente está falando ali de saneamento ambiental da Península dos Taeiros, hoje ali na região da Ribeira, toda a parte de revitalização e saneamento dos rios urbanos, o Rio Camaragibe. Temos um projeto grande, espelhado inclusive no Rio Pinheiros, em São Paulo. Soluções também para algumas regiões da cidade. Aqui a gente já tem quase 90% de coleta de esgoto, mas tem essa parcela recalcitrante aí de 10%, que são áreas de difícil coleta, inclusive, por conta do relevo da cidade, e a gente tem soluções individuais. Além desse investimento, também tem um grande investimento em duplicação da nossa capacidade de adutoras e segurança hídrica, que algumas obras para aumentar a nossa disponibilidade de água ali, principalmente da barragem Santa Helena, duplicação da adutora de água tratada, para que quando a gente faça aquelas velhas paradas programadas, que a gente tem que desligar 60% da cidade, a gente faça isso de forma menos impactante, que a gente tenha alternativas de abastecimento e com isso preste um serviço melhor. Que não há um problema de falta de alguém que não tem acesso à água. A exceção de algum, talvez o Cassange, por conta de outros motivos, mas a qualidade. Aqui você tem um outro nível de cobrança. Quem está aqui quer regularidade no abastecimento, ele quer receber a água lá no 5º, no 6º, no 8º andar com a mesma qualidade. E tem uma questão também de combate a perdas também, que a gente está discutindo também alternativas para melhorar a nossa performance aqui, diminuir as perdas e evitar com isso gasto de recursos em obras de infraestrutura desnecessárias. Então, fazer isso também eu acho que é outra parte do pacote de investimentos que está discutido com o município de Salvador. Presidente, antigamente... Pode detalhar alguns dos investimentos que serão feitos na região do Litoral Norte? Posso, vários. Essa é uma parte boa. Temos uma obra grande, foi possível graças à assinatura do contrato com a Camaçaria no passado, que é a obra do Jordão. Ampliação do sistema de abastecimento do Jordão em Camaçari, que pega toda a orla do Litoral Norte até Guarajuba. Isso vai dar sustentabilidade aí a crescimento urbano, mesmo aquela ocupação sazonal de verão, que a gente possa dar conta e duplica a nossa capacidade ali naquela região. Há também uma obra que foi lançada, essa alocação de ativos na Praia do Forte, uma obra de 130 milhões, que amplia também o nosso sistema de abastecimento, pegando ali Itacimirim até Embaçaí, também duplica a capacidade. É notório que no Réveillon, em algumas épocas do ano, a gente tem problema ali. Esse ano foi uma chuva de carro-pipa ali, casas com 5, 6 habitantes que pulam para 30, 40. Enfim, você acaba não tendo capacidade de dar conta dessa demanda e também muito crescimento imobiliário, que a gente gosta, incentiva, é claro, o Estado que precisa de emprego e renda, e a gente tem que garantir oferta hídrica para esses investimentos, esses condomínios, loteamentos, salvaguardando a questão ambiental. A gente incentiva, é claro, o empreendedorismo. Então, fazer esses investimentos, a gente está dando suporte a investimentos como o de Baixio, que fomos lá há 15 dias com o governador, fazer esgotamento sanitário e abastecimento. A gente tem uma outra obra de 75 milhões já licitada, que é a duplicação do sistema de esgotamento do Iberostar, que pega uma região ali, e o sistema de abastecimento o esgotamento sanitário que chama de SES Sapiranga, que é de Praia do Forte também, e é outro investimento de 75 milhões. Estamos perfurando agora emergencialmente novos poços no Cia Machadinho, que ali a questão com Arembepe, Areias e aquela região. Então você está agregando novos poços ao sistema para aumentar a nossa capacidade de distribuição e algumas melhorias também na nossa estação da Bolandeira e na estação na ETA principal, que a gente já começou a duplicar uma adutora e já fez um investimento de 70 milhões. Então, é um conjunto de obras que eu citei aqui no Litoral Norte. Obviamente, em dezembro, janeiro desse ano, a gente ainda vai sofrer ainda um pouco. São obras de duração de 18, 20 meses. Mas o principal, conseguimos recurso, conseguimos licitar essas obras, e essas obras vão estar em curso, e a população vai entender que o esforço é momentâneo, mas a gente vai resolver o problema aí para um universo de 20 a 30 anos, e isso vai dar uma outra condição à expansão do investimento,
do crescimento imobiliário nessa região do estado, que é realmente pulsante e sustenta boa parte do comércio aqui da própria capital. Então, No interior, presidente. temos muitas obras interessantes e lançadas. Esse ano a gente soltou com orgulho o trecho de Pendengó-Uauá, uma grande obra, cerca de 90 milhões a princípio, fora material. Então já soltamos a licitação e demos ordem de serviço da obra que vai levar água de Pendengó até o Uauá. É um sistema crítico do Sisal ali, que a gente faz um grande investimento. Estamos concluindo a obra de Maracás, que é uma grande transposição partindo do São Francisco, e que é o CIA Planaltino Maracás, uma obra gigante, que a gente inclusive está pronta aí quase praticamente para o governador entregar. É parte do Paraguaçu, desculpa, não São Francisco. Temos o esgotamento da cidade, ampliação de Senhor do Bonfim, temos obra de esgotamento sanitário em Lauro de Freitas, temos obra de esgotamento sanitários concluindo agora no município de Capim Grosso também, e outros 10 empreendimentos acima de 70 milhões, que foi um investimento que tomamos com a Caixa e que envolve vários municípios, São José do Jacuípe, enfim, temos vários. Obras de água também temos diversas, como eu falei, foram mais de 1 bilhão investidos e tem muito ainda para fazer. A gente deve focar agora, estamos fazendo projetos. O PAC também, a gente inscreveu e conseguiu 1,4 bilhão de obras do PAC. 500 milhões de recursos do AGU e 900 milhões de empréstimo junto ao BNDES. Então a gente está buscando, né, alternativas. Ano passado, nosso recorde de captação de recursos. Então a Embasa também tem buscado recurso no mercado para antecipar obras e alongar essa dívida. E aí a população já passa a ter o serviço de imediato e a gente amplia a receita e parcela esse débito aí para 30 anos. Então a empresa tem realmente um faturamento que ele é mensal e previsto, então a gente tem condições, né, de buscar recursos e fazer as obras no menor espaço de tempo e pagando ela com o próprio resultado. Presidente, sobre atendimento ao consumidor final, a gente lembra que há algum tempo atrás, inclusive antes do senhor assumir a gestão, o consumidor reclamava muito com relação ao atendimento, tentava falar com a Embasa e não conseguia. E hoje, como é que está isso e quais são os planos para o futuro? A gente sabe que, inclusive, está tendo atendimento em bairros, pelo menos aqui em Salvador, e no interior. A gente tem tentado melhorar os canais de atendimento, tentado e melhorado, né? Começando aqui, né? Pelo atendimento ao próprio parlamento, enfim, aos prefeitos, mas também o atendimento ao consumidor, no geral. Então, criamos plataformas, estamos usando inteligência artificial na nossa plataforma comercial, também no nosso atendimento. Agora, claro, a gente tem uma evolução constante. Hoje, as redes sociais, a interface do usuário com as empresas, ela cada vez se torna mais rápida. Você tem um problema e você já recebe um vídeo e a gente precisa dar um retorno em tempo recorde. Então, estamos fazendo um investimento num grande centro de operações. Usamos os melhores modelos aí que encontramos no país, onde a gente vai conseguir fazer a conexão entre a demanda do usuário, as nossas equipes em campo e isso ser acompanhado online, uma mistura ali como tem um sistema da segurança pública, onde você consegue com as câmeras. No nosso caso, a gente consegue fazer isso monitorando as equipes em campo e usando como ponto de entrada os vários canais de atendimento que nós temos. Então, esse é o futuro. A gente tem modernizado a empresa, os nossos parques aí, vocês vão ver o Rio Vermelho, a própria sede da empresa. Temos pronto também um rebranding, uma nova marca marcando esse momento da empresa, fazendo a conexão dela com a agenda ambiental, a ESG, toda uma política de sustentabilidade. E, por fim, e não menos importante, a nossa mudança da matriz energética. Hoje a Embasa é a pioneira, a empresa do país de saneamento com maior percentual de uso de energia renovável e até 2026 100% da energia, eu não estou falando de pouco, é o maior consumidor de energia da Bahia, que está falando 600 milhões por ano de energia elétrica
e que toda oriundas de fontes renováveis. Estamos soltando um edital agora de baixa e mais um segundo na sequência de alta em 2026, 100%. Isso já está gerando uma economia a partir desse ano de 250 milhões por ano em energia elétrica, que ao longo do marco legal são quase outros 2,5 bi que a gente está colocando de investimento, mudando para uma matriz sustentável e ainda com isso também economizando nas contas e, por consequência, na tarifa para a população.